Muito bem, prontinho, já estamos gravando. Então, hoje é dia 21 de julho de 2025. Vou agradecer novamente a pontualidade de todo mundo por estar aqui presente, né? Os professores, os colegas de trabalho, principalmente endodontistas, no dia de hoje. Meu nome é Henrique, eu sou educador clínico na Dentsply Sirona, trabalho na área clínica da empresa. Eu sou responsável pela área de endodontia dentro da companhia, dentro da parte clínica, junto com o time da Lívia Moretti. Quero agradecer a Caroline Costa, a Carol, que está aqui comigo, que é minha par, minha colega. Nós já nos conhecíamos fora da Dentsply, então é um prazerzão trabalhar ao lado da Carol, que me ajudou a organizar esse webinar, essa aula, junto com o professor Ivan. Também, professor Ivan, muito obrigado pela presença e pela aula que você vai dar hoje, tá? Sejam todos bem-vindos novamente. Boa semana para vocês. Boa semana a todos. Carol, por favor, dê a introdução aí para a gente. Nathalie também, Alice, eu vi que estão aqui, minhas colegas de trabalho dentro da Dentsply. Obrigado pela presença, viu? Carol, quer falar alguma coisa? Bom dia. Acho que ficou mudo, Carol. Peraí. Acho que tá falhando. Tá Oi, certinho oi. agora? Agora vem. Uhum. Bom dia a todos. Queria agradecer a presença de vocês também. Fico muito feliz com o convite do Henrique para que a gente pudesse fazer esse treinamento. Então, a idealização desse projeto foi do Henrique, para que a gente pudesse incluir o nosso biomaterial no dia a dia clínico de vocês. Essa junção do nosso portfólio, essa integração das especialidades, com certeza vai fazer muita diferença no dia a dia clínico de vocês. Então, eu agradeço demais o tempo, a disponibilidade. Agradeço a presença da Nathalie também, do professor Ivan, que se disponibilizou para conseguir dar essa aula para a gente. Então, começar a semana já adquirindo esse conhecimento é muito legal. Então, muito obrigada a todos. E Henrique, se você quiser começar, Nathalie também, se quiser falar uma palavrinha, fica à vontade, tá? Não, Nathalie, só quer dar falar aí bom alguma dia e coisa pra agradecer aí gente? todo mundo. Legal. Bem-vindos. Legal. Então, Ivan, o palco é seu. Fique à vontade para começar. Eu não gosto muito de atrasar, né? Então, sempre que dá o horário, eu já começo, não fico muito, vamos esperar mais 5, mais 10, mais 3, para ver que está atrasado. Correto, Então, Henrique, correto. prefiro começar no horário, né, Zolo? Zolo também eu sei que é assim. Eu também sigo o mesmo esquema aí, não gosto de atrasar muito, não. Então já vamos começar, Ivan. Fique à Bora, vamos vontade. lá. Também está gravado, então eu compartilho com todo mundo depois. Quem perdeu o comecinho, assiste pela gravação, tá bom? Pô, beleza. Bom dia, então obrigado, Henrique, obrigado a todos, obrigado a Display Cirona. Para mim é uma honra estar aqui, apesar de eu ser periodontista desde carreira, desde sempre, né? Eu sou periodontista, meu mestrado foi também relacionado à periodontia, apesar de ter sido feito na nutrição, e meu doutorado também em pério. E aí eu vejo, né, essa relação muito íntima com a endo. Né? A endodontia faz a mesma coisa que a pério faz. Trata a bactéria, só que do lado de dentro, né? Ou pelo menos limpa a parte interna do dente. Entretanto, a gente vai estender o nosso tratamento, além da endodontia, para o tratamento cirúrgico, que eu sei que muitos de vocês fazem. E eu quero contar toda uma história, né? Porque assim, na verdade, a periodontia está intimamente ligada a essa parte regenerativa, né? Então, sempre a gente fez a parte de regeneração tecidual guiada na década de 80, finalzinho de 80, início de 90, a gente fazia as regenerações teciduais guiadas em torno das raízes, e aí todo o histórico foi vindo, década de 90, 2000, e aí a gente começou a fazer então as regenerações ósseas guiadas para que a gente pudesse fazer as reconstruções e depois a instalação dos implantes. E tudo isso aí tem um histórico, um background de biomateriais e quais os biomateriais que a gente vai usar. E eu vou falar um pouco sobre isso para vocês, sobre um tipo de biomaterial e mostrar esse biomaterial fantástico que a Dentsply teve a oportunidade de proporcionar para que a gente pudesse usar. Tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês e caso vocês tenham alguma dúvida, alguma consideração, por gentileza, estamos entre amigos, a gente tem toda a liberdade de estar podendo fazer isso aí. Vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação.
Então a ideia é mostrar como simplificar a regeneração na odontologia, né, usando essa matriz colágena reticulada. Eu nem considero mais uma matriz suína, vocês vão entender o porquê disso, mas é uma matriz colágena reticulada, é um biomaterial de última geração para que a gente possa fazer eu acredito que 3 principais motivos no uso da endodontia. Primeiro, as cirurgias de apsectomia e preenchimento do defeito, que muitas vezes no apsectomia a gente vai ter defeitos ósseos, né? Então, o que eu faço para preencher aquele buraco? Será que aquela cavidade, será que eu vou preencher com o quê? Com hidroxiapatita? Vou deixar com coágulo? Será que eu coloco uma membrana para que haja regeneração óssea ali naquela região? Então, sempre após uma apsectomia, normalmente existe um defeito ósseo, e aí eu vejo uma indicação que seria essa para endodontia. A outra indicação seria que muitas vezes o dentista, de uma maneira geral, ele não observa o fenótipo do paciente. E o que é o fenótipo? O que é o fenótipo? E uma coisa que a gente, na verdade, os dentistas que fazem restauração, o dentista, o prótese, eles olham para dentes. O periodontista, ele está mais voltado para a gengiva, ele olha a gengiva, ele observa a gengiva. E muitas vezes a gente vê que pacientes possuem um fenótipo extremamente fino. E o que eu posso utilizar para melhorar esse fenótipo? Justamente quando eu vou fazer um procedimento cirúrgico de uma apsectomia, por exemplo. Então eu consigo melhorar o fenótipo também utilizando esse biomaterial. Aí sim a segunda indicação do uso desse biomaterial na endodontia. E talvez vocês tenham outras indicações, eu sei que muita gente faz cirurgias aqui, até o ponto de uma falência na endodontia, e aí eu precisar remover o meu elemento dentário e fazer uma regeneração óssea, uma preservação óssea alveolar. E aí, mais um terceiro motivo de uma indicação para esse biomaterial. Uma vez que eu faliu ou fraturou a raiz e não tenho mais como salvar esse dente, então eu vou, inevitavelmente, tenho que remover ele e preciso fazer a preservação óssea. E qual biomaterial que eu vou utilizar para essa preservação óssea, para essa manutenção alveolar? Então, são os 3 motivos que eu acredito que seja bem indicado na nossa endodontia, tá? Vamos lá. Então, o objetivo nosso aqui é apresentar essa tecnologia nova que a Dentsply trouxe para o Brasil. Essa tecnologia já existe há entre 15 a 20 anos fora do país. Então, apresentar a vocês essa tecnologia, demonstrar essa eficiência, a facilidade do uso desses produtos ósseos nas regenerações. E aí eu vou colocar um pouco da possibilidade de melhorar, eu falei aqui em recobrimentos radiculares, mas melhorar o fenótipo quando a gente vai fazer algum tipo de procedimento que eu precise, que eu identifiquei e precise melhorar esse fenótipo do paciente, no caso de uma cirurgia parendodôntica, por exemplo. Então, como eu falei para vocês, eu sou periodontista, de carreira desde 1994, quando me formei, eu já fui fazer periodontia, até hoje eu leciono periodontia, implantodontia, a minha clínica diária é periodontia e implantodontia. Então, esses biomateriais vieram ao encontro do que realmente eu faço diariamente. E eu vou contar a história para vocês, a minha história em relação a esses biomateriais e a Dentsply. Então, eu vou contar para vocês a história, que foi, na verdade, assim, era a época pós-pandemia. Eu já fazia implantes ânquilos da Dentsply desde 2014. Entretanto, lá na época pós-pandemia, o Francisco, que trabalhava na Dentsply, ele estava trazendo esses biomateriais para o Brasil e ele convidou alguns professores para poder fazer um treinamento com esse biomaterial, só que a gente assinou um termo de confidencialidade, a gente não podia falar nada sobre o que era, eles não podiam falar nada sobre o que era esse biomaterial, a gente só poderia ver no local. E como essa empresa que a Dentsply comprou, a Dayton, era uma empresa israelense, a primeira ideia era ir a Israel. Entretanto, para Israel, a gente precisava de 4 vacinas naquela época, e todos os professores, nenhum tinha um sistema vacinal de 4 vacinas naquela ocasião. Então, aí decidiu-se fazer no Chile, pois o professor que ia ministrar para a gente era o professor Francisco Marquesani, ele era do Chile, só que o Chile também estava com problema de vacina,
em relação ao tipo de vacina, estava com algumas restrições, e aí decidimos então ir ao México. Lá no México não tinha nenhuma restrição de vacina, então alguns professores saíram do Brasil e a gente foi até Puebla, uma cidade a sudoeste da cidade do México, para poder ter um treinamento numa clínica lá. Então ficamos praticamente uns 10 dias trabalhando com esse biomaterial, recebendo aulas, fizemos cirurgias, e aí, por incrível que pareça, no dia que eu ia viajar, tinha um representante da Geistlich. Para quem não sabe, a Geistlich é uma empresa suíça, uma empresa que vende biomateriais do tipo, que vende um BIOS, né? A Geistlich é dona do BIOS, e eu sempre usei BIOS para fazer as regenerações. E aí eu falei para o representante que estava sentado aqui na minha mesa, eu falei para ele assim, Luciano, o Luciano Neves, o nome do representante, né, aqui no Sul, aí eu falei para ele, Luciano, dificilmente algum biomaterial vai bater ou vai assim se comparar ao que eu tenho usado até ultimamente, que é o BIOS da Geistlich, né? E eu realmente tive que dar minha mão à palmatória. E aí eu estava lendo um livro e eu peguei exatamente essa frase do livro, que uma vez que a gente aceita algo como verdadeiro, raramente a gente dá o trabalho de questionar essa verdade. E eu não me dei o trabalho de questionar, pô, será o que eles estão trazendo? Será que realmente é melhor ou não? E a gente sempre, o dentista é assim, né? Se a gente está usando uma técnica, está usando um biomaterial, se a gente está usando um tipo de conduta, dificilmente a gente muda, dificilmente a gente questiona outras verdades, dificilmente a gente costuma questionar outras técnicas. E eu tive que dar a mão palmatória porque eu realmente conheci um biomaterial totalmente diferente, com uma proposta totalmente diferente. Eu fui obrigado a fazer um fluxograma para entender o que eram os enxertos, como que funcionavam os enxertos e qual a finalidade de cada enxerto. Porque até então a gente só usava um xeno, eu só usava um xeno enxerto, que é um enxerto à base de derivado de BIOS, ele é derivado de bovino, né? E era um enxerto que não absorve. E isso que eu quero mostrar para vocês, a diferença do que nós temos hoje na Dentsply. Então veja todos esses casos aqui, e todos são casos meus, que eu fiz implantes em regiões anteriores, dentes que tinham fraturas ou algum problema, eu tive que remover esse elemento anterior, coloquei um implante imediato, fiz o preenchimento do gap, daquela espaço que fica entre a raiz, entre o implante e a tábua óssea vestibular, e coloquei o implante e coloquei o provisório imediato. E se vocês olharem essas fotografias, o que vocês conseguem perceber? Todas elas existem partículas, grânulos, ali branquinhos, tentando ser expulsos, o organismo tentando expulsar esses grânulos através do sulco periimplantar. Todos os casos são assim. E eu falo com colegas meus, inclusive o Paulo Fernando do Implante Pério, eu falo com ele, Paulo, o que é isso daqui? Ele fala, Ivan, isso aí é normal. Mas será que isso é fisiológico? Será que isso não pode levar a uma patologia? Será que isso não pode levar a uma mucosite, né, que é uma gengivite em torno de implantes? Será que não pode levar a uma periimplantite posterior? Essa é uma pergunta que a gente faz. Mas por que acontece isso? Por que acontece esses grânulos ali? Deixa eu explicar para vocês o porquê que acontece isso. Aqui é um caso onde a gente tem um implante e foi preenchido ali aquele defeito ósseo com BIOS collagen, que é o BIOS collagen, é uma esponja de osso com 70% de BIOS com 30% de colágeno, ok? É uma esponjinha de osso, onde a gente coloca aquela esponjinha de osso no defeito. E aí o que acontece? Quando vocês olhem aqui à direita da tela de vocês, esse mesmo caso, após 1 ano e meio de tratamento, o que a gente consegue perceber ali em volta naquele círculo? Parece uma fístula, mas não é uma fístula. Aquilo ali é o organismo tentando expulsar um grânulo de BIOS. Por que acontece isso? Né? Por que acontece esses grânulos tentando ser expulsos? A primeira coisa que vem na nossa mente é que esses grânulos não conseguem ser reabsorvidos. Então eles são encapsulados e o organismo tenta expulsar eles. Eles não são reabsorvidos facilmente. Aqui um outro caso para mostrar para vocês um planejamento através daquele software Blue Sky Bio, onde a gente tem foi feito um aumento ósseo
horizontal, para poder ter espessura óssea para colocar o implante. E quando vocês olhem aqui a parte superior da tela de vocês esquerda, vocês conseguem ver grânulos, vários grânulos ali, diferente da consistência óssea do paciente. E o que são esses grânulos? É osso, será isso? Eu pergunto para vocês, o que é esse osso que está ali? É osso mesmo do paciente? O que é aquilo ali? E eu falo para vocês que aquilo ali não é osso, aquilo ali é biomaterial, não é osso. E será que esse osso que vai estar ali, esse biomaterial que vai estar ali em contato com o meu implante, vai integrar o meu implante? E o que acontece, né? A gente sabe que quando a gente faz uma cirurgia parenodôntica, eu já tive casos, às vezes, de ter que... Claro, fizemos a cirurgia parenodôntica, depois de anos, começou a dar problema novamente, eu tive que remover o meu elemento dentário e colocar um implante naquela região. E às vezes o que acontece, quando eu vou colocar um implante naquela região onde eu fiz uma cirurgia parenodôntica anos atrás, o que acontece ali? Às vezes tem uma fibrose, às vezes tem um biomaterial que foi encapsulado, e não é osso. Não é osso que está ali naquela lesão que eu preenchi. É uma massa de fibras envolvendo partículas de biomaterial. E será que é isso que eu quero para o meu paciente para poder regenerar ou para poder integrar o meu implante que eu vou usar posteriormente? Obviamente não. Se vocês olharem esse mesmo caso aqui que está planejado, né, na tomografia, e se eu colocar para vocês aqui a última broca do meu sistema de implantes, o Ankylos, quando eu vou colocar a minha última broca naquele biomaterial que vocês viram ali anteriormente no slide passado, olha o que está acontecendo ali. O que é isso que está aqui? É osso? Não é osso, gente. Isso aqui é biomaterial. Isso aqui é biomaterial, ele está sendo solto ali. Esse biomaterial fatalmente não vai ficar integrado ao meu implante. Ou seja, todo aquele enxerto que eu fiz, parte dele foi perdida na hora da fresagem. Vocês entendem isso? Mais um caso que foi feito aqui no meu consultório. Uma paciente que sofreu um acidente, estava andando de bicicleta, ela sofreu um acidente, traumatizou, avulsionou, aliás, o central e o lateral. Esse é um central que após anos começou a reabsorver, tem uma reabsorção externa, apesar da endodontia estar tranquila, não tem nenhuma falência endodôntica, mas infelizmente começou a reabsorver a raiz desse dente. Esse é o dente, esses dois dentes aqui, então é o 11 e o 12, eles sofreram avulsão, daí fizeram endodontia, ok, estava perfeito, mas em determinado momento esse dente começou a apresentar mobilidade, começou a incomodar o paciente e começou a ter essa reabsorção. Então fizemos o planejamento para instalar o implante imediatamente. Aí deixa eu mostrar para vocês aqui rapidamente, não quero me ater à técnica, mas fizemos a exodontia, colocamos o implante imediatamente, colocamos o abutment definitivo, a gente chama a técnica do one abutment, one time, quando a gente coloca o abutment final do implante no mesmo dia da cirurgia, e a gente não mexe mais, restabelece e não mexe mais o espaço biológico, é uma técnica feita proposital. Só que olha o problema que aconteceu, gente. Quando eu fui fazer a exodontia, o dente estava anquilosado. E quando eu fui fazer a exodontia, saiu toda a tábua óssea vestibular e toda a tábua óssea distal desse dente. Ou seja, eu perdi toda a parede vestibular e perdi toda a distal. Só que aí, o que eu ia fazer agora com essa paciente? Eu já estava com tudo pronto, paciente sem dente, eu já tinha meu projeto que era colocar o implante imediato e fazer um provisório imediatamente para essa paciente. Então, o que eu fiz? Eu reconstruí toda a tábua óssea vestibular e toda a parede distal desse elemento com BIOS. Tá? E eu quero que vocês vejam isso. Foi colocado aqui o conjuntivo e tal, a técnica que a gente faz. Aqui vocês vão ver o BIOS. O BIOS é uma esponjinha de osso, tá vendo ali? Ó? Aquela esponjinha de osso de origem xenogênica, xenógena, osso bovino, ok? É um osso bovino, veja que estou colocando ali o osso bovino. Fiz o conjuntivo e tal, e aqui está o provisório que foi colocado com a mesma coroa do paciente. Eu cortei a coroa, ok a coroa e adaptei ela no implante. Então o paciente saiu da cirurgia assim. 7 dias depois ele apareceu assim, a paciente apareceu assim. Essa é a visão 7 dias depois. Aqui é 7 dias de pós-operatório, o implante, o abutment e a coroa provisória sobre esse implante. Mas não é isso que eu quero que vocês vejam. Eu quero que vocês vejam aqui o pós-operatório de 7 meses, ok? 7 meses.
Aqui a gente consegue ver a consistência ali na crista óssea. Vocês conseguem ver a diferença da crista óssea à esquerda da tela e à direita da tela depois de 7 meses? E o mais importante é isso aqui, ó. O que eu quero mostrar para vocês? 7 meses de pós-operatório, nessa tomografia, vocês conseguem observar o que tem ali na vestibular? A consistência do osso que está, osso, entre aspas, né? O que está acontecendo ali na vestibular? O que eu tenho no terço médio do implante para cervical? Eu tenho uma massa branca, toda branca, que não tem trabeculado ósseo, bem diferente do trabeculado ósseo que está mais apical ao implante ali na vestibular. E eu tenho essa massa óssea ali 7 meses pós-operatório. Ok? Veja ali novamente nessa tomografia, a gente vê que tem uma massa branca que não é osso. Isso não é osso do paciente. Isso aqui é biomaterial. Vejam uma coisa interessante. Vejam os grânulos. Vocês conseguem perceber aqui essa imagem da incisal? Os grânulos sendo expulsos pelo suco periimplantar. Tem 1, 2, 3, 4, 5 grânulozinhos sendo expulsos ali. Vocês viram que eu coloquei um Bios Collagen, que é uma esponja com granulação bem fina. Mesmo assim, o organismo da paciente, 7 meses depois, ainda está expulsando esses grânulos. E aqui, cimentação da coroa final, ok? Né? Finalização do caso. Antes e depois. O raio-x da cimentação da coroa. Aparentemente estável, tudo ok. Tem estabilidade e tal. Mas eu quero que vocês vejam 5 anos de pós-operatório. 5 anos de pós-operatório. Olha o que está acontecendo ali, novamente, no terço médio para cervical desse implante na vestibular. Aquela massa óssea branca ali. O que vocês acham que é aquela massa óssea? É osso? Certamente não. Aquilo ali é biós. Por que o biós? Porque o biós é um osso de origem xenogênica, origem bovina, que não se reabsorve. E é isso que a gente vai discutir agora. 5 anos de pós-operatório. O caso está estável? Está estável. Mas será que aquele osso que está ali, ele está integrado ao meu implante? Não sei dizer para vocês. Eu não sei dizer para vocês. Graças a Deus, possui estabilidade. Mas aquilo ali, provavelmente, não é osso, é biomaterial. E aí, por que usar o Ossex? Porque a gente tem melhores resultados a longo prazo. Que resultados são esses? Ao invés de eu ter aquela massa branca que vocês estão tendo ali, estão vendo ali, vocês vão ter osso do próprio paciente. Vocês vão ter sistema de Havers, vocês vão ter osteócitos, osteoblastos, osteoclastos, um mecanismo de atividade óssea. Vocês vão ter osso do paciente, sem nenhum tipo de remanescente. Por isso que é importante a longo prazo isso aí. Quando eu preciso ter uma osso-integração, fazer uma osso-integração depois de anos. Segundo, todos os produtos ósseos são osteopromotores, é uma qualidade deles, ou seja, eu não tenho mais o produto de colágeno, esse colágeno se transforma em osso. E a gente tem essa característica de colágeno ossificante, ou seja, o produto que eu estou instalando no meu paciente, o biomaterial que eu estou enxertando no meu paciente, ele consegue ossificar, ele consegue se transformar em osso. É uma característica que eu nunca vi em nenhuma membrana, em nenhum produto. Nenhum produto, ele se transformar em osso. Imagine, eu coloquei uma membrana. O que é uma membrana? É uma barreira. Uma membrana é como se fosse uma tenda. Imagine que eu vou fazer uma cirurgia de apsectomia, faço um retalho, tenho uma loja imensa em função de um defeito através de um processo inflamatório que eu tive outrora, e aí eu removi, limpei, preenchi aquele biomaterial naquela cavidade e vou colocar uma barreira, uma membrana, para que o tecido conjuntivo não invagine nessa cavidade. Então essa membrana que eu coloquei ali, ela se transforma em osso. Esse produto é ossificante, uma coisa que eu nunca vi em nenhum outro produto. Quarto, é compatível com os tecidos, tanto com tecido ósseo, tanto com tecido mole. A gente vai ver isso também. Manuseio intuitivo e conveniente. Então, quem está acostumado a utilizar biomateriais vai saber que o manuseio dele é extremamente intuitivo, fácil, nada diferente dos outros que a gente tem no mercado. Sexto, ele é tolerante a complicações. Por quê? Muitas vezes eu tenho um paciente com fenótipo fino, e aí esse fenótipo fino acaba expondo o meu tecido, minha membrana que eu coloquei ali, acaba expondo o meu osso da Ossex que eu coloquei ali. E isso tem algum problema? Nenhum.
Por isso que ele é mais tolerante a complicações. A gente vai ver o porquê disso. O porquê que acontece quando há uma exposição, eu não tenho nenhuma complicação problemática. Porque geralmente todos os biomateriais, se eu fizer uma regeneração e tiver uma exposição desse biomaterial, o que vai acontecer imediatamente? Primeiro, vai começar a reabsorver, porque na boca a gente tem várias enzimas na saliva que destroem o colágeno. Então, se eu tiver uma exposição do colágeno de um biomaterial qualquer, eu vou ter uma degradação em poucas horas, o que não acontece com os biomateriais da Ossex. E geralmente auxilia na adesão dos pacientes, porque lembra que eu falei para vocês que às vezes a gente usa uma matriz colágeno da Ossex para melhorar o fenótipo do paciente? E muitas vezes o padrão ouro para que a gente possa fazer isso é o que? É conjuntivo, é tecido do próprio paciente. Então, ao invés de remover tecido do palato do paciente para melhorar o fenótipo, eu posso utilizar um Ossex Volumax, por exemplo, para melhorar esse fenótipo. A gente vai conversar sobre isso depois. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Dúvidas? Então vamos lá. O sucesso de uma regeneração a longo prazo, ela depende de quê? De materiais que sejam compatíveis, obviamente. Biocompatíveis, seguros e aceitos pelo organismo. Então, quando eu vou colocar alguma coisa sobre o meu organismo, eu não posso ter uma coisa que seja à base de glutaraldeído, por exemplo, como muitas membranas, seja à base de PTFE, muita gente adora PTFE. Então, eu detesto PTFE. Primeiro, o que é o PTFE? É um politetrafluoretileno, é um plástico. Então, eu colocar um plástico na boca do meu paciente, no tecido do meu paciente. Então, esse é um dos motivos que eu particularmente, vários colegas meus, vários amigos que trabalham comigo adoram a PTFE. A PTFE tem vários estudos na literatura, mas eu, particularmente, eu abomino o PTFE porque eu sei que o PTFE é um plástico. PTFE é politetrafluoretileno expandido. E imagine eu colocar um plástico dentro do meu paciente, uma cirurgia dentro do meu paciente. Então, o que vai acontecer? Vai servir de barreira? Ok, a literatura mostra que sim. Vai regenerar ali embaixo? Ok, mas será que aquilo não dá uma reação no tecido conjuntivo? Não fica avermelhado? Não dá uma irritação no tecido? Coisa que eu poderia resolver ou solucionar com um biomaterial muito mais compatível? Essa é a minha pergunta, né? Por que se eu tenho à disposição algo bem mais compatível, por exemplo, no caso de uma extração, eu faço uma extração de um molar, eu não consigo fechar os bordos de um molar. Então, uma das técnicas para fazer a preservação do alvéolo do molar é colocar uma barreira que é a de PTFE. Então, eu falo para todo mundo, por que não usar uma coisa, uma membrana compatível com o organismo com a mesma função da PTFE? Como, por exemplo, as membranas da Ossex, a Ossex Plus, por exemplo, ou até mesmo uma Volumax. Então, essa é a minha pergunta. Então, quando eu vou pensar sempre numa regeneração, eu preciso pensar sempre em materiais biocompatíveis. Esse é um dos primeiros princípios da regeneração. E outra coisa, ser tolerante a complicações. Por exemplo, se há uma exposição dessa membrana, será que vai ter algum problema? Se eu expor uma membrana de colágeno de suíno mesmo que não seja reticulada, uma outra membrana de outra marca, o que vai acontecer? Vai ser totalmente reabsorvido e eu vou perder toda a minha regeneração. Então eu preciso ter biomateriais que resistam, mesmo expostos à cavidade bucal, resistam a essa reabsorção do colágeno. E tudo se inicia com essa tecnologia que a gente chama de Glimatrix, ou Glimatrix, que veio lá de fora, né? Essa tecnologia que é de uma empresa israelense, e a Dentsply adquiriu essa empresa. E eu falo para vocês que essa tecnologia já tem mais de 15 anos fora do país, e aqui que a gente tem poucos anos de uso dela. E eu fui um dos primeiros a poder utilizar ela aqui no Brasil. E aí por isso que eu falei para vocês que eu estava acostumado a usar um biomaterial. A minha cabeça, meu olho olhava para aquele biomaterial daquela maneira como vocês viram em todos os casos que eu mostrei anteriormente, e eu vi uma coisa completamente nova, completamente diferente, e que eu quero compartilhar com vocês. Então essa tecnologia Glimatrix, ela imita o ciclo natural do colágeno no nosso organismo. Ou seja, o colágeno que a gente extrai do suíno, ele fica completamente descaracterizado da espécie suíno e fica muito semelhante ao nosso colágeno. E aí, o
que acontece? Né? A gente consegue transformar essa biociência em nossa natureza através da bioprogramabilidade. O que é essa bioprogramabilidade? A empresa, né, a Dentsply, ela faz com que esse biomaterial seja decomposto em nível molecular e transformado, removendo as características originais da molécula de suíno e transformando numa molécula super biocompatível. E esse material de origem, ele, como eu falei para vocês, é decomposto e a gente consegue ter o controle do nível de reticulação. E aí o que vocês estão vendo à direita da tela de vocês. O que parece isso aqui a 200 vezes de aumento? Parece uma colmeia. Imagine uma colmeia de abelhas. Parece uma colmeiazinha toda certinha, reticulada. O que é essa reticulação? Essa crosslinking? É todas essas ligações que existem entre as fibras colágenas, de tal sorte que a gente tenha uma microestrutura super compatível. Quando eu coloco sangue ali, as células começam a se perfundir dentro dessa estrutura de uma forma super amigável. Então essa é uma estrutura de praticamente todos os biomateriais da Ostex. Aqui no caso vocês estão vendo uma microestrutura da Ostex Bone, que é aquela esponja de colágeno. Então a gente consegue ver aqui, ó, ao lado da tela de vocês à direita, em 1000 vezes de aumento, vocês conseguem ver as microestruturas reticuladas e dentro, se vocês olharem bem dentro da tela, vocês vão ver várias bolinhas. E essas bolinhas são o quê? São microesferas de hidroxiapatita não sinterizadas. O que significa isso? Quando eu não sinterizo uma microesfera de hidroxiapatita, eu deixo ela extremamente porosa. Por que porosa? Para atrair célula. Então, o osteoclasto, aliás, ele chega nessas microesferas para destruir essas microesferas e permanece naquele ambiente. Tendo ali o osteoclasto, na verdade, é um mecanismo ósseo. Vocês sabem que a interação óssea, ela depende do osteoclasto para ter o osteoblasto. Então, o osteoclasto, na verdade, o osteoblasto, ele estimula dois fatores, o RANKL, que é um ligante de membrana, junto com um fator produzido por colônias de macrófago, que estimulam aí a produção dos osteoclastos. Então, um depende do outro. Quando eu tenho osteoclasto, eu vou ter osteoblasto. Esse é o mecanismo ósseo. E aí o que acontece? Tendo osteoclasto ali, eu vou ter osteoblasto e vou começar a produzir osso em função desse atrativo, desse diferencial. E aí então, né? Como que eu tenho o controle dessa estrutura 3D, dessas fibras colágenas? Aí eu quero a história que eu quero contar para vocês. Como que funciona essa tecnologia Glimatrix para chegar nesse nível de biomaterial que não existe outro igual no mundo. Aqui, vocês vão ver, lembra que eu falei para vocês que eu falava do BIOS Collagen, que eu usei em vários casos de pacientes com BIOS Collagen? Inclusive, os casos que eu mostrei, muitos ali tinham BIOS Collagen. Então, à direita da tela de vocês, vocês vão ver a 200 vezes de aumento o BIOS Collagen. Né? E se vocês olharem a legenda ali, vocês vão ver que o BIOS Collagen são pedaços de hidroxiapatita, pedaços desformes de hidroxiapatita, envolto de fibras colágenas dispostas aleatoriamente. Esse aqui é o BIOS Collagen a 200 vezes. E aqui, à esquerda da tela de vocês, vocês estão vendo o mesmo aumento, 200 vezes, só que olha a estrutura organizada do Ostex Bone. Olha a diferença de um e de outro. A organização de uma estrutura e a desorganização da outra estrutura. Então, a olho nu, a gente não consegue ver diferenças, mas quando a gente aumenta na microscopia eletrônica de varredura, a gente consegue ter essas diferenças aqui. E aí, como que a gente faz esses biomateriais através dessa tecnologia? Então, é removido o colágeno tipo 1, que é o colágeno praticamente insolúvel de tendões de suínos, e esse colágeno, então, ele é removido os telepeptídeos que dão a imunidade, ou que estão na extremidade da molécula, eles removem esses telepeptídeos que dão característica da molécula de suíno. Eles desmontam a molécula, purificam, limpam essa molécula e começam a formação de uma nova molécula. Ou seja, eles completamente desprogramam essa molécula de suíno, de colágeno de suíno, e remontam ela utilizando um açúcar, que é a ribose. A ribose, ela está presente aonde? No nosso RNA. Lembra do desoxirribose?
Então, a ribose é um açúcar super compatível com o nosso organismo, ou seja, o nosso organismo entende o que é essa ribose, e aí remontam essa molécula usando a ribose. E aí, então, essa reticulação é feita com esse açúcar. E aí, essa reticulação, a partir dela, a gente vai ter esses biomateriais, que são os três. O OSSEX Plus, que é a membrana, que é uma estrutura fina, uma barreira fina, também ossifica e tal, a gente vai ver isso depois. O OSSEX Bond, que é a esponja de osso. A única diferença do OSSEX Bond para os outros é que o OSSEX Bond ele possui microesferas de hidroxiapatita. E a gente tem um OSSEX Volumax, que é uma matriz colágena. É uma estrutura mais espessa, quando eu quero usar ela para aumentar a espessura do tecido mole e também ter o efeito de ossificação. Então essa, basicamente, é a tecnologia Glimatrix. Como que se chega a esses biomateriais. E aí, quando eu tenho o controle dessas estruturas, eu tenho duas características super importantes. Então, quando eu tenho o uso da ribose para fazer esse controle da cross-linkagem, da reticulação, eu vou ter um alto grau de biocompatibilidade, essa é a primeira característica, e o segundo, eu vou ter uma resistência à colagenase, uma resistência à degradação. Então, essa reticulação, essa cross-linkagem me dá duas características importantes ao biomaterial. Primeiro, biocompatibilidade e resistência à degradação. Então, é praticamente isso. Quando vocês comparam, fazem comparações in vitro, aqui são várias pesquisas in vitro que foram feitas, comparando a tecnologia Glimatrix, inclusive com compostos que são cross-linkados também, porém cross-linkados com glutaradeído, e diga-se de passagem que o glutaradeído ele é tóxico ao nosso organismo. O que a gente tem? A gente tem que o nível de cross-linkagem ele é muito mais resistente à reabsorção do que o nível de cross-linkagem com o glutaradeído. Então, ou seja, é uma cross-linkagem muito mais resistente à degradação. Aqui a gente vê vários biomateriais. Esse aqui também é um estudo in vitro, onde tem vários tipos de membranas. Aqui a gente tem a BioGuide, que é da Geisslich, também a Biomed, que é uma membrana que existe fora do país, não tem aqui no Brasil, a OSSEX Plus. E aí a gente vê a diferença na presença de colagenase, a degradação expondo a membrana à colagenase. Então a gente vê que a BioGuide praticamente em menos de 2 horas ela é completamente absorvida. A Biomed, que é uma membrana cross-linkada, em torno de 5 horas, 6 horas. E quando a gente vê a OSSEX Plus, quase 20 horas na presença da colagenase para ser completamente degradada. Esse aqui foi uma pesquisa feita com pacientes e que achei muito interessante compartilhar com vocês, porque eles pegaram vários pedacinhos de membrana da Biomed, da BioGuide, da OSSEX Plus e colocaram expostas na gengiva do paciente. E esperaram 10 dias para poder reavaliar essas membranas. E após 10 dias, a gente tem o gráfico, a média dos pacientes que usaram, e mostrou, essa pesquisa mostrou que a OSSEX Plus ela estava praticamente intacta após 10 dias de exposição à cavidade bucal. As outras, a BioGuide e a Biomed, estavam já quase que todas, principalmente a BioGuide, reabsorvidas. E houve uma diferença significativa entre elas em relação à composição. Então, achei bem interessante compartilhar ela com vocês, mostrando que mesmo exposta na cavidade bucal, a gente tem essa vantagem de resistência à degradação. E aí, tudo que eu falei para vocês, que a gente foi lá ver no México, inclusive essa mudança de paradigma, essa mudança de pensamento em relação ao que seria um enxerto ideal ao meu paciente, eu fiz um fluxograma para mostrar para vocês o que é um enxerto, o que são os enxertos na odontologia. Como que a gente pode classificar os enxertos? Então, a gente sabe que na odontologia o enxerto padrão ouro é o autoenxerto. Então, eu posso tirar esse autoenxerto da parte intrabucal ou extrabucal. Né? Intrabucal eu posso tirar do ramo, do mento, eu posso tirar da tuber. Extrabucal eu posso tirar da calvária, eu posso tirar da tíbia. Porém, existe a morbidade e muitos pacientes não querem remover enxertos da tíbia ou enxertos da calota craniana. Imagina, quem daqui ia tirar enxerto da calota craniana se fosse sugerido pelo cirurgião? Eu aqui não queria, obviamente. E aí a gente tem o quê? Os xenoenxertos.
E é o que a gente quase que 100% usa no Brasil. Poucos usam o Ossex aqui no Brasil, porque poucos conhecem a tecnologia. Então a gente tem o Xeno enxerto, que é de origem bovina, suína ou equina, e a gente tem os aloplásticos mineralizados. Esses aqui são quase que 100% usados no Brasil. Os aloplásticos mineralizados são a hidroxiapatita, o fosfato tricálcio, sulfato de cálcio. Todos esses aqui, os xenoenxertos e os aloplásticos, eles são os de primeira geração. São os de primeira geração. Nos Estados Unidos, a gente tem os aloenxertos. O que são os aloenxertos? São enxertos da mesma espécie. Então eles pegam o osso de humanos, moem esse osso, fazem o enxerto particulado, esterilizam esse osso. Então é usado bastante lá. E a gente tem os enxertos que são mineralizados, cortical ou medular, e são os desmineralizados. Então a gente chama os DFDBA. O FDBA são enxertos mineralizados ou não mineralizados. E esses são os de segunda geração. A gente considera os de segunda geração. Temos também os biológicos, que são o endogain, ou as matrizes derivadas proteínas derivadas da matriz do esmalte, que na verdade elas estimulam a produção de sementoblastos, para depois terem fibroblastos, para depois ter osteoblasto. Isso aqui se usa na regeneração tecidual guiada. A gente tem as BMPs, são as proteínas ósseas morfogenéticas, são os plasmas enriquecidos de fibrina, de plaquetas. Esses são os de terceira geração, são os enxertos biológicos. E a gente tem, então, os de quarta geração. São os enxertos aloplásticos não mineralizados sintéticos, que são os cross-linkados, que são os de quarta geração, que são os enxertos da Ossex. E qual a diferença entre eles? Então, quando a gente coloca num fluxograma amplo, a gente vê que os de primeira geração, eles praticamente não reabsorvem. É aquilo que vocês viram nos meus casos. Praticamente a gente vê, após anos, a presença do biomaterial ali. Aquilo não é enxerto, aquilo é biomaterial. Ele não se reabsorve. E a gente começa a ver, dependendo do fenótipo do paciente, o organismo começa a expulsar grânulos. E a gente tem os de segunda geração e terceira que tem pouca remodelação. E a gente tem os aloplásticos não mineralizados sintéticos que são completamente absorvíveis. Ou seja, eu não tenho nenhum remanescente após a completa reabsorção deles. Nada, completamente. Eu não consigo saber que foi enxertado ali. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Esse daqui foi um caso cedido pelo professor Rodrigo Neiva, ele é brasileiro, ele está nos Estados Unidos hoje. E ele fez o caso quando ele extraiu um dente. No alvéolo 1 ele colocou um aloenxerto, enxerto derivado de humanos, e no 2 ele colocou um xenoenxerto, o BIOS, e cobriu aqui com uma membrana com a Ossex Plus. Fechou o alvéolo, fechou o retalho, e aí depois ele fez uma histologia, depois de 6 meses ele fez a histologia. E ele viu que onde ele tinha colocado o aloenxerto, ele tinha 49% de vida, histologicamente falando. Vocês conseguem olhar na trefina, na broca, que foi removido o osso, que tem um pouquinho de sangue ali, tá vendo? Já no alvéolo 2, ele colocou xenoenxerto, ele tinha somente 15% de vida. Só 15% de vida. O resto era biomaterial. Então dá até para perceber na broca, na trefina que removeu o xenoenxerto, que estava praticamente branco. Não tinha sangue. Significa dizer o quê? O que eu quero para o meu paciente quando eu vou fazer uma preservação ósseo-alveolar? Eu quero que ele tenha somente 15% de vida ali? Ou que eu tenha mais vida? Né? Então, para vocês entenderem que aqui eu tenho um enxerto de segunda geração e aqui eu tenho um enxerto de primeira geração. O de segunda geração é um aloenxerto que tem 50% praticamente de vida, e eu tenho um de primeira geração que eu tenho 15% de vida, ou seja, praticamente quase nada foi remodelado ali, transformado em células do paciente. Só para vocês terem uma noção, isso aqui é um estudo histomorfométrico que foi feito em pacientes depois de 20 anos. Eles fizeram um levantamento do seio maxilar e colocaram um BIOS no seio maxilar, e depois de 20 anos eles trefinaram para ver o que tinha naquele seio maxilar. Se tinha vida, se não tinha.
E eles viram que na área enxertada, a quantidade de osso mineralizado, ela foi de 17% praticamente em 6 meses, 22,53% em 12 e 22,05% em 20 anos, respectivamente. Ou seja, o osso não aumentou, a quantidade de osso do paciente não aumentou depois de 20 anos. Ou seja, eu tive o quê? Eu tive até uma diminuição de vida naquele seio maxilar. Para vocês verem o que aconteceu ali, a gente tem aqui uma histologia para mostrar para vocês. E aqui a gente vê que no centro, vocês estão vendo, o BM é a medula, o osso do paciente é esse roxo, e as partículas de biose é esse azul. Está escrito BO ali, biose. Ou seja, ela está ali, depois de 20 anos, a partícula está ainda ali, no meio do seio maxilar. E se a gente olhar um aumento maior, a gente vai ver que existe o quê? Se vocês olharem aquela setinha preta que está ali, ó, tem uma seta preta e várias célulazinhas mostrando essa seta preta. Essas célulazinhas são células que estão tentando reabsorver, células do processo inflamatório, tentando reabsorver essa partícula. Ou seja, a partícula está ali há 20 anos tentando ser reabsorvida ou expulsa pelo organismo. E a pergunta que eu faço é, o que vocês querem? Né? O footprints permanente, o footprints permanente, ou o footprints na beira da praia, onde vem uma onda e tira aquela marca. Ou seja, vocês querem que o enxerto de vocês permaneça ali a vida inteira na boca do paciente, sem transformar em osso, ou seja, só o biomaterial, ou que a gente induza a formação óssea e aquela marca, aquela presença do biomaterial não esteja mais, e sim o osso do próprio paciente. E essa é uma pergunta que a gente faz. E essa é a diferença dos biomateriais que a gente tem da Ossex. Então aqui vocês estão vendo um estudo que foi feito em cães, para vocês verem a diferença entre um Shannon enxerto agora e o Ossex, que é um enxerto de quarta geração. Aqui fizeram duas caixas na mandíbula do cão. Numa das caixas colocaram o Bios Collagen e na outra caixa colocaram-se o Ossex Bone, foi colocado o Ossex Bone. E foi colocado então a membrana cobrindo as duas caixas. A membrana que foi colocada foi a Ossex Plus, que é uma membrana da Ossex. Ela é 0,2 de espessura e ela é uma barreira também. E aí foi fechado. E aí o que aconteceu? Aqui a gente tem a histologia. Então vocês conseguem ver a histologia. Na parte superior a gente tem o BIOS e a Ossex Plus. No primeiro mês, o que a gente consegue ver no primeiro mês ali em cima na tela? A gente consegue ver que tem só biomaterial e bastante volume desse biomaterial. Quando vocês olham embaixo, no primeiro mês, a Ossex Bone e a Ossex Plus, a gente não vê praticamente nada. A gente vê o quê? A gente só vê radiolucidez. Por que a radiolucidez? Porque eu não tenho osso ali. Eu só tenho colágeno, praticamente. E aí, no terceiro mês, eu tenho o quê? Em cima, eu ainda tenho biomaterial e houve até um estreitamento desse osso que foi colocado ali em cima. Em relação ao terceiro mês com o Ossex Plus e o Ossex Bone, a gente vai ver o quê? Que houve um aumento e já tem osso ali. Você já consegue ver um trabeculado ósseo. E depois de 6 meses, o que a gente consegue ver? A gente ainda consegue ter biomaterial e embaixo, nos 6 meses com o Ossex Bone e Ossex Plus, a gente tem já um trabeculado bem consistente e um novo osso nessa região que foi regenerado. Esse sim é um osso bom para quê? Para eu colocar um implante ali depois. Porque eu tenho células, eu tenho vida. Quando eu faço essa osteomorfometria, quando eu consigo mostrar em cores o que está acontecendo, aqui fica mais fácil de evidenciar. À esquerda da tela eu tenho o quê? Em laranja? Partículas de biomaterial. O que eu tenho aqui no lado direito? Eu não tenho nenhuma partícula, não tenho nada, eu só tenho roxo. Esse roxo é novo osso formado. Se vocês olharem na parte externa, eu tenho rosa, né? uma coloração rosa. Essa coloração rosa é a membrana. É a Ossex Plus que se transformou em osso, que ossificou. Então essa é a diferença nítida quando eu uso um Shannon enxerto à esquerda de vocês e quando eu uso um Ossex, um material de quarta geração cross-linkado à direita da tela de vocês.
Deixo eu mostrar para vocês um caso que foi feito uma regeneração óssea, para vocês entenderem, após a exodontia desse dente, que não tinha mais parede vestibular e tinha uma lesão periapical. Então foi optado por remover esse elemento e aí foi colocado um implante ali depois. Então foi primeiro feita a regeneração óssea com o Ossex Bone e Ossex Volumax. Esse dente tinha mobilidade grau 3. E uma lesão bem ampla, e não tinha nem osso apical para colocar implante, imediatamente após a exodontia. Então foi removido esse elemento, foi curetada a lesão. E aí uma coisa importante, né? A gente primeiro estabilizou a membrana, colocou a membrana, não necessariamente necessita colocar taxinhas ou parafusos, como foi colocado aqui, mas foi um dos primeiros casos que eu fiz. Então eu estava testando o biomaterial e queria ver como que eu podia usar ele. Eu posso suturar ele, e a técnica que eu preciso usar é a técnica de sutura da membrana, a técnica do laço. Outra coisa importante, o Ossex Bond ele tem que estar contido dentro da cavidade. Ele tem que ter espaço para ter sangue e ele tem que ser colocado seco dentro da cavidade, para que o sangue do paciente entre naquele reticulado que existe no Ossex Bone. Aqui eu estou colocando outra camada do Volumax e aí estou suturando com a técnica do laço esse Volumax. Como que é a sutura do laço? A gente vai lá em periósteo, passa em periósteo a sutura, vai lá na lingual e volta e faz um tipo de um X ou tipo de um colchoeiro sobre essa membrana para estabilizar ela. Então é bem simples, bem prática. Obviamente eu preciso usar um fio de sutura absorvível. Aqui foi usado um monocril para estabilizar a membrana. Ó, ela está estabilizada. Agora sim a gente faz a sutura. Eu quero que vocês vejam que a sutura aproximou e trouxe o quê? Só mucosa. Vocês estão vendo ali? Ó, só tem mucosa. Não existe queratina. Eu quero que vocês acompanhem o processo de cicatrização para vocês verem o que aconteceu. Isso aqui é uma semana de pós-operatório. Vocês podem ver que tem o que aqui? Só mucosa. Houve um início de exposição, houve uma pequena exposição da membrana, mas a gente só vê mucosa aqui. Vocês não têm tecido queratinizado na vestibular. 60 dias de pós-operatório, 90 dias de pós-operatório. Eu já estou começando a ter um pouco de tecido queratinizado sobre o rebordo e um pouquinho sobre a vestibular. Aqui 90 dias de pós. Então aqui a evolução do processo, uma semana, 60 dias, 90 dias. Aqui 5 meses da cirurgia foi feita uma tomografia. E aí eu fiquei apavorado. Eu falei assim, não tem osso nenhum. Eu fiquei apavorado realmente. Quando eu vi essa imagem aqui, eu falei assim, ué, não tem osso nenhum. Mas é só o que acontece ali. Existe osso. Do ponto de vista histológico, tem osso, gente, acredite. Só não vai ter o osso mineralizado ainda. Porque aqui aconteceu, não é aquela imagem que eu estou acostumado a ver quando eu coloco o biomaterial. Quando eu coloco o biomaterial, eu vejo o quê? Eu vejo uma massa branca. Todo mundo está acostumado a ver aquela massa branca que não é o osso do paciente. Aquilo é biomaterial. E não é isso que eu quero. Eu quero o quê? Eu quero osso, eu quero sangue. Então aqui o que eu estou vendo? Na tomografia, eu vejo um quê? Uma ponte. Se vocês olharem bem, eu tenho ali na vestibular eu tenho tá formando ali uma pontezinha de osso que é nada mais nada menos do que a minha Ossex Volumax ossificada. E dentro desse espaço já tem células ósseas ali. Só o osso não está ainda completamente mineralizado. Como eu fiquei com receio, e a experiência vai mostrando pra gente, daria para colocar o implante imediatamente ali, em 5 meses? Sim, daria, mas eu esperei um pouco mais, por receio. Na verdade, eu não conhecia bem o biomaterial. E aquilo que eu falei para vocês, a gente está acostumado com um paradigma, com um padrão, e aquilo lá, não, né, aquilo lá mudou completamente a minha visão. Aqui a gente vê o quê? O retalho aberto,
E vocês vejam que não tem remanescente, olha bem a fotografia do meio, não tem remanescente de partículas de biomaterial. Eu só vejo o osso mesmo do paciente. E quando a gente faz a perfuração, a gente vê bastante sangue, bastante osso sangrante ali. Vejam essa imagem, gente. Ali a gente consegue ver a crista onde eu coloquei o implante, que tem bastante sangue. Dá para ver que tem vasos, dá para ver que é um osso do próprio paciente. Então foi colocado um implante antes, foi colocado um abutment no final, foi colocado uma proteção nesse abutment. Aqui a gente vê o trabeculado ósseo numa radiografia periapical. E após a cicatrização do tecido gengival. Então aqui a gente fez a moldagem e construímos uma coroa metalocerâmica sobre esse implante. E aqui está o resultado logo, imediatamente pós-operatório. Então a gente vê o que? O trabeculado ósseo normal, vê a coroa, a adaptação da coroa e tal. 2 anos de pós-operatório. E aí, uma incisal. Aqui a gente vai mostrar para vocês a tomografia, para vocês verem o que aconteceu ali depois de 2 anos. Aqui a gente vê o corte tomográfico. E se vocês olharem o corte tomográfico, a gente consegue perceber que tem um trabeculado extremamente normal ali, como se eu tivesse um osso e nada tivesse acontecido, eu não tivesse feito uma regeneração. Imagine que se eu tivesse colocado um biomaterial de origem xenogênica, eu teria o que ali? Um osso extremamente cortical, branco, não teria medular. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho exatamente como é o osso do paciente. Veja a continuidade do osso basal da paciente, a medular da paciente. É um osso basal, ele vem com uma espessura na cortical e vem com um trabeculado convencional desde lá de baixo, igual, como se não tivesse feito a regeneração. Tudo bem, gente? Dúvidas? Tranquilo? Até agora, tudo Aqui, bem, professor? tudo bem, Carol? Tudo jóia? Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho um outro caso que também foi feita uma regeneração em função de uma fratura. E vocês vejam que eu não tinha tábua óssea vestibular quase que nada. Esse dente estava fraturado, então foi feita a exodontia. Eu quero mostrar para vocês que toda a tábua óssea vestibular estava destruída. Ó, a fratura radicular. E aí a gente fez o que? Foi feita a instalação da membrana, foi preenchido o Ossex Bone, que é essa esponja de osso que vocês estão vendo ali. Depois eu vou dar uma dica para vocês que essa esponja de osso, quando vocês têm as paredes íntegras, por exemplo, aconteceu uma fratura dessa aqui, vocês querem fazer exodontia. E quando vocês fazem a exodontia, se mantém a tábua óssea vestibular. Então, se a tábua óssea vestibular está mantida e eu tenho praticamente 4 paredes, eu não preciso da membrana, eu não preciso da barreira, eu só necessito colocar o Ossex Bone ali dentro e não preciso nem aproximar os bordos. Por quê? Mesmo que fique exposto, eu faço um ponto em X em cima do alvéolo, ele vai formar osso pelo fato dessa cross-linkagem fazer com que ele seja resistente à absorção. Então ele não vai se reabsorver. Eu posso colocar ele, o Ossex Bone, e fazer um X e deu. E resolver o meu problema. Nesse caso que vocês estão vendo aqui, eu tinha o quê? O defeito que eu tinha toda a tábua óssea vestibular destruída. Então eu preciso, quando eu tenho a tábua óssea vestibular destruída, ou uma das paredes destruída, preservar essa parede com uma membrana. Porque senão eu vou ter o quê? Eu vou ter uma penetração tecido conjuntivo, eu posso ter não posso ter sucesso na minha regeneração óssea. Então eu preciso, é um princípio biológico. Quando eu não tenho uma das paredes, eu preciso colocar uma membrana. Aqui vocês estão vendo que foi feita a sutura, tem exposição, se vocês olharem no centro da foto, tem a exposição da membrana e só tem mucosa. Veja que só tem mucosa. Aqui, uma semana de pós-operatório, houve exposição da membrana. E o que eu faço aqui? Nada, não preciso fazer nada, não preciso ter preocupação com nada. 4 meses de pós-operatório, olha o que está ali. Eu tenho o quê? Uma área completamente queratinizada, e em 4 meses eu coloquei um implante nesse caso. E eu quero mostrar para vocês o que aconteceu. Ó. 7 dias, 45, 4 meses de pós. Isso aqui é 4 meses de pós-operatório. Eu fiz uma incisão relaxante. Se vocês olharem, tem uma incisão relaxante para poder remover os parafusos.
e quero mostrar para vocês a espessura que foi ganho com a regeneração e o vídeo mostrando que é um osso consistente em 4 meses. Quando eu fiz a tomografia, eu fiquei apavorado, gente. Não tinha osso nenhum ali, que nem aquela tomografia que vocês viram antes. Mas eu peguei e tive fé. Eu falei, não, se a empresa fala que tem osso em 4 meses, eu vou colocar meu implante em 4 meses. Porque histologicamente falando, vai ter osso ali. E aí eu abri e coloquei o implante. Foi fechado, esperei cicatrizar 45 dias e reabri esse implante que estava integrado. Mas olha que interessante a qualidade do tecido mole, a quantidade de queratina que a gente tem ali, após ter feito uma cirurgia e tracionado todo o tecido, que era só mucosa. Imagine, só tinha mucosa ali em cima. E aí depois a finalização da coroa sobre o implante. Aqui a gente vê os implantes posteriores do paciente, que já estão com um problema sério de reabsorção, e o implante ânquilus que foi colocado novo. E aqui a gente consegue ver uma tomografia onde, em vermelho, em torno do implante, a gente consegue ver que o quê? Que tem osso cortical, o osso está integrado ao implante. Todo o osso que está em volta do implante está integrado. Aqui 1 ano e meio de pós-operatório. Daí a gente vê a diferença de um antes e de 1 ano e meio de pós-operatório. Melhorou até a condição sobre os implantes posteriores que o paciente tinha, que eram implantes já com problema, que a gente precisa tratar depois. E será que eu posso, uma pergunta que eu sempre costumo falar, será que eu posso substituir o conjuntivo para melhorar o fenótipo com o Ossex Volumax? O Ossex Volumax, gente, é essa membrana, essa matriz, aliás, que é mais espessa do que uma membrana, para aumentar a espessura na vestibular. Então, por exemplo, uma segunda indicação nos casos endodônticos, lembra que a gente falou sobre o preenchimento das cavidades quando eu faço uma apsectomia, por exemplo. Provavelmente todos fazem cirurgia parendodôntica, né? Então, o que acontece? Quando eu tenho aquela cavidade, eu vou limpar aquela cavidade, faço a obturação retrógrada e depois eu vou preencher essa cavidade com alguma coisa. Se o paciente tem um fenótipo legal, né, e eu não quero preencher com nada, deixar o coágulo, ok. Mas é conveniente, eu, pelo menos na vestibular, colocar um biomaterial, uma barreira, para que não invagine o tecido conjuntivo dentro dessa cavidade. Ok? Então, eu tenho 2 maneiras de fazer isso. Eu posso fazer um retalho, limpo toda essa cavidade, faço a apsectomia, faço uma obturação retrógrada e preencho essa cavidade somente com o Ossex bom. Só com o Ossex bom. Não preciso colocar membrana. Lembra que eu falei para vocês que o Ossex bom, o que vai acontecer ali? Vai se transformar em osso e ele não vai deixar, mesmo exposto ao conjuntivo, não vai ser reabsorvido. Ou eu posso fazer da seguinte maneira. Se o paciente tem um fenótipo fino, eu posso fazer o quê? Posso fazer o retalho, fazer a remoção do tecido mole, fazer a apsectomia do tecido inflamatório, fazer a apsectomia, a obturação retrógrada, preencher com o Ossex bom e ainda colocar um Volumax para melhorar o fenótipo do meu paciente naquela região. Melhorar a espessura ali naquela região. Às vezes o paciente tem uma raiz, que vocês já estão fazendo a apsectomia, uma raiz mais escurecida, e o paciente tem um fenótipo tão fino que deixa transparecer o escurecimento da raiz. E aí o que a gente faz? Coloca o Ossex Volumax para aumentar a espessura do tecido. Essa é uma das indicações também. E será que eu posso substituir ele pelo conjuntivo? Né? Então, só lembrando, eu tenho o que? A Ossex Plus, que é a membrana, que ela tem 0,2 de espessura. Eu tenho a Ossex Volumax, que é uma matriz colágena, que ela tem 2 milímetros de espessura, e eu posso usar ela dobrada, como vocês viram aqui, ó. Tá vendo nesse vídeo aqui? Eu estou usando ela dobrada, eu posso dobrar ela sem problema, ela não tem lado. E eu tenho o Ossex Bone, que é a esponja de osso. Então aqui é um outro vídeo mostrando para vocês o uso
de um implante imediato, colocando o abutment definitivo, fazendo o provisório e tal, e colocando, ao invés do conjuntivo, colocando o Ossex Volumax. Quero compartilhar com vocês o resultado ali fazendo um túnel, tá vendo? Uma tunelização. Ó, fazendo uma tunelização para criar um espaço para colocar o Ossex Volumax. Veja que o Ossex Volumax é espesso. E a gente coloca o Volumax e aí a gente vê pós-operatório de antes e depois de 7 dias. E aqui, nesse lateral, vocês estão vendo o lateral aqui? O canino lateral, depois de 6 meses de pós-operatório. Veja o volume que a gente conseguiu na vestibular. E uma outra coisa interessante, olha o aspecto de casca de laranja. Uma coisa super natural na gengiva. Imagine se eu fosse colocar qualquer outro biomaterial, jamais devia ter uma casca de laranja ali. Então, o que é aquela casca de laranja, aquele aspecto de casca de laranja? São fibras colágenas que estão se inserindo ao meu Volumax que eu instalei ali há 6 meses. Olha o volume que eu tenho na vestibular, praticamente muito parecido ao original. Aqui, novamente, foi feita uma exodontia do central, desse central que estava fraturado. E aqui foi colocado um implante imediato, foi colocado, preenchido esse espaço aqui na vestibular entre o implante e a tábua óssea vestibular, foi preenchido o Ossex Bone, e foi feito um túnel, através de uma técnica vista, para colocar deixa eu mostrar para vocês aqui, um Ossex Volumax. Então foi colocado o Ossex Volumax ali, para dar um aumento de volume. Aqui, pós-operatório imediato. Aqui vocês estão vendo uma vista incisal com o Ossex Bone e o Volumax na vestibular. Então eu quero mostrar para vocês a diferença de fazer isso imediatamente e não fazer. Vocês estão vendo o implante aqui no lateral? Esse implante aqui no 12, no lateral, tem uma depressão nessa região. E essa depressão existe por quê? Porque quando foi feita a exodontia e colocado o implante imediato, não se pensou em melhorar o fenótipo, aumentar a espessura do tecido mole com ou conjuntivo ou com alguma matriz, tipo Ossex Volumax. Então vocês vão ver bem a diferença entre um caso onde foi colocado Volumax e um caso onde não foi colocado nada, para vocês verem o que acontece. Então, imediatamente após a cirurgia, aqui vocês têm o implante Ankylos, que foi colocado no central, e um implante antigo que a paciente já existia há alguns anos, e que ela já chegou assim para mim. 7 dias de pós-operatório, 45 dias de pós-operatório, 4 meses de pós. Agora, olha a diferença, olha a espessura que eu tenho no central e no lateral. E o mais interessante, quando eu removo o provisório, olha a qualidade do tecido mole, gente. Olha a qualidade do tecido mole só usando Ossex Bone e o Ossex Volumax, sem usar conjuntivo, sem usar nada. Olha a espessura. Vocês, não sei se vocês estão lembrados, no início da aula eu mostrei vários casos que eu tinha colocado o BIOS ao invés do Ossex Bone, são casos mais antigos, e sempre, o que acontecia ali no sulco? Sempre tinha partículas do BIOS. Olha nesse caso aqui, eu não tenho nenhuma partícula, nada, nenhum grânulo sendo encapsulado e voltado para fora. Eu tenho um tecido extremamente natural, parece que foi feito até conjuntivo aqui. Eu tenho um perfil periimplantar super natural, todo construído com Ossex Volumax. Aqui 10 meses de pós-operatório, mais uma vez a gente consegue ver a coloração da gengiva, uma coloração super normal, sem nenhuma alteração de cor, nem transparecendo o implante. Muitas vezes quando eu não coloco conjuntivo, eu não faço nada, o que acontece? Começa a transparecer o implante do paciente, começa a ficar escuro aqui em cima. Vocês provavelmente já viram isso. Aqui uma visita incisal, para vocês verem bem a diferença onde não foi feito nada aqui no lateral e aonde foi feito com aumento de volume com Ossex Volumax no central. E aqui 1 ano e meio de pós-operatório.
que é importante quando a gente fala de aumento de espessura, que muita gente não entende? O que é o fenótipo periimplantar ou fenótipo periodontal? O fenótipo, existe uma definição que foi aí feita por esse artigo, foi uma atualização do que era fenótipo, porque muita gente não sabia o que era fenótipo. Né? Todo mundo dizia, fenótipo é a gengiva, fenótipo é o osso, e não tinha uma unidade do conceito do que era fenótipo. E praticamente, uma coisa importante que a gente não pode confundir fenótipo com biótipo. Muita gente fala de biótipo, mistura com fenótipo e genótipo ainda. Então faz uma confusão toda só para definir um termo. Mas o fenótipo, ele, como eu falei para vocês, não pode ser confundido com biótipo, porque esse se refere a um conjunto de organismos que compartilham o mesmo genótipo. Mas se for trocar em miúdos, porque isso pode parecer confuso o que eu estou falando aqui para vocês, fenótipo periodontal, ele engloba 3 coisas. Então é muito prático, é muito simples. Primeiro, quantidade de tecido queratinizado. Como é que eu defino isso? A distância que vai da margem gengival até a junção muco-gengival. Então a quantidade, a altura de tecido queratinizado. É o primeiro componente do fenótipo. O segundo componente é a espessura óssea. Então a espessura da tábua óssea é um outro componente do fenótipo. E o outro é a espessura gengival. Então, os 3 são fenótipo. Quando eu estou aumentando... Desculpa. Quando eu estou aumentando a espessura da gengiva, eu estou aumentando apenas um componente do fenótipo. Quando eu coloco um biomaterial, que ele é ossificante, por exemplo, o Ossex volumax, eu estou fazendo o quê? Eu estou aumentando a espessura da gengiva e estou ossificando, melhorando a espessura do osso. Então, eu estou mexendo em 2 componentes do fenótipo. Entendem isso? Quando eu falo implante, tem um outro componente, além dos 3 que eu já falei, que é a distância que vai da crista óssea até a parte externa. Essa altura que vai da crista óssea até a parte externa também influencia no fenótipo periimplantar. Tá? O resto é tudo igual. E o que eu busco em relação ao Ossex volumax, em relação ao fenótipo? Exatamente isso, a espessura, aumento da espessura. E em alguns casos até, pelo fato do fenótipo, pelo volumax ossificar, eu estou alterando 2 porções do meu fenótipo. A espessura da gengiva e a espessura do osso. Veja que interessante essa revisão sistemática. Ela fala o seguinte, essa revisão sistemática ela fala da espessura do osso, do tecido mole periimplantar em relação à perda óssea marginal. Uma revisão sistemática. Então ele fala o seguinte, que quanto mais espesso eu tenho o meu fenótipo, menos perda óssea eu vou ter. Ou seja, implantes que eu instalei em sítios com pouca mucosa tiveram perda óssea. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar o fenótipo. E isso vale para dente também, tá, gente? Isso aqui vale para dente também. Então, se eu tiver um fenótipo fino, o que eu vou ter no fenótipo fino? Eu vou ter recessão, eu vou ter perda óssea, eu vou ter exposição radicular. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso se antenar ao fenótipo do paciente. Principalmente quando vocês forem fazer um procedimento cirúrgico. Quando vocês forem fazer um retalho e for um fenótipo espesso, tranquilo. Quando vocês forem fazer um retalho com fenótipo fino, abram o olho, porque pode ter recessão. Então, o que a gente precisa fazer? Sempre tenha um volumax junto. Faça o retalho, faça a cirurgia de vocês e coloque um volumax para melhorar a espessura do fenótipo. Ó, o volumax dobrado aqui, ó, foi colocado o implante imediato e o volumax. Né? Claro que tem um volume excessivo aqui, esse volume vai se remodelar, isso é normal, natural, né? Isso vai acontecer. E a gente tem que, diferentemente do tecido conjuntivo, que é o padrão ouro, né? E nem sempre todos conseguem tirar conjuntivo, nem mesmo o periodontista tira conjuntivo toda hora. Então tem muita gente que tem receio de tirar conjuntivo. E a possibilidade de a gente ter uma matriz colágena para substituir o conjuntivo é super positivo. Então está aí à disposição para a gente usar. Né? Aqui a gente está mostrando, quando eu tenho um retalho, eu preciso suturar essa matriz colágena. Quando eu tenho um retalho aberto, como vocês estão vendo aqui, né? Quando eu tenho um retalho um retalho mais conservador,
eu não preciso fazer a sutura, eu só adapto o meu conjuntivo, meu Volumax no próprio retalho. Por exemplo, esse paciente aqui, o paciente idoso, que fraturou o central, vocês estão vendo que ele tem uma fratura no incisivo central, já com bastante perda óssea vestibular, muita perda óssea vestibular. Mesmo assim, ele tem osso apical para colocar um implante imediatamente. Então, foi feito a exodontia. Veja a qualidade desse fenótipo, gente. Olha só como é um paciente com um fenótipo mais espesso. Isso favorece bastante. Então, é bom sempre a gente identificar o tipo de fenótipo que tem o nosso paciente. Então, o que a gente fez aqui? Fizemos a exodontia, instalamos o implante imediato, preenchemos o gap, aquele buraquinho que vocês estão vendo ali, ó, aquele buraco negro ali entre a vestibular e o implante foi preenchido com um Ossex Bone. E foi colocado o quê? O Volumax. Tá vendo ali? Ó, só adaptado o Volumax. À direita da tela de vocês, a gente está vendo o que é o Volumax. O Volumax é essa matriz colágeno espessa. E em cima, a gente mostra o que é o Volumax. Ele tem duas camadas externas mais densas e um tipo de um gel de colágeno dentro, da parte interna. Então é exatamente isso que vocês estão vendo. Ele não tem lado, pode ser usado em qualquer lado. Inclusive, como eu falei para vocês, a gente pode dobrar ele. Como está aqui, ó, ele está dobrado. Para que dobrar? Para dar mais volume. Foi feito o provisório com a mesma coroa do paciente, o mesmo dente do paciente, e foi adaptado sobre o implante. Então o paciente sai da cirurgia assim. Radiografia pós-operatória. E olha só, 2 meses de pós-operatório. Dá para dizer que tem implante aqui, gente? Olha a espessura desse volume. Olha bem a gengiva desse paciente, essa mucosa periimplantar. Olha o volume que está ali. Olha a qualidade que está ali. Só usando colágeno. Nem conjuntivo foi utilizado. Então a gente vê uma visão incisal para ver a espessura. Removendo o provisório, para vocês verem. Olha que legal, quando a gente remove o provisório e vê o suco periimplantar, a gente vê que não tem nenhum tipo de grão. Lembra que aqueles casos originais que a gente via grânulos sendo expulsos? A gente não vê grão nenhum aqui. A gente vê um tecido extremamente saudável, como se tivesse feito um enxerto de conjuntivo. Olha que legal essa visão. E aí foi feito o quê? A transferência para fazer a coroa, 10 meses de pós-operatório, e aí foi entregue 1 ano depois aí a coroa metalocerâmica para esse paciente. Então, qual a indicação? Ao invés de a gente tirar tecidos conjuntivos do palato, de pacientes idosos, pacientes sistemicamente comprometidos, a gente tem utilizado bastante a matriz colágena para substituir o conjuntivo e para melhorar o fenótipo do paciente. Então, 1 ano de pós-operatório. Olha aí a vista incisal, que isso é interessante mostrar para ver a espessura. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Carol, tudo certo por aí? Tudo certo, professor? Ótimo. Uma visão lateral para a gente ver o perfil de emergência dessa coroa. E aí mostrando o implante Ankylos, o abutment standard e a coroa cimentada depois de um tempo. Esse aqui é um artigo que fez uma avaliação de pacientes que na reabertura eles tinham implantes e que na reabertura eles colocaram. Foi um estudo clínico randomizado, onde eles colocaram em alguns pacientes o Ossex Volumax e outros não colocaram. E fizeram o escaneamento para fazer as medidas de espessura da mucosa. E aí eles mostraram que. Aqui está mostrando como é que foi as fotografias clínicas da pesquisa, né? Então aqui tem o grupo controle, à direita na tela de vocês, e o grupo teste à esquerda de vocês. No grupo teste a gente tem o Volumax, que foi colocado só de uma forma simples, ele não foi dobrado, tá? Tá vendo ali que o Volumax foi inserido de uma forma simples na reabertura. E depois eles compararam esses pacientes com o escaneamento, para ver se havia diferença entre um e outro. E aí que eles concluíram nesse estudo clínico randomizado que o aumento da espessura do tecido mole com a matriz colágena xenogênica reticulada, ela teve um resultado volumétrico superior do ponto de vista estatístico, em comparado com o grupo controle. Ou seja, então por que não usar o Volumax para melhorar o fenótipo do paciente? Aqui no caso foi feito para implantes, mas eu extrapolo essa indicação para casos de retalho, para casos que vocês vão
intervir no paciente de uma forma cirúrgica. Aqui eu tenho também extrapolado, apesar de que a empresa fala que é off-label, ou seja, não é indicado o uso para recobrimentos, eu tenho feito bastante recobrimentos no curso de especialização com o nosso Ossex Volumax, aqui é um caso deles, só para exemplificar e mostrar. Foi feita uma técnica de Zucchelli e está lá o Volumax. Ao invés de usar o conjuntivo, a gente substituiu por Volumax. E aí traciona, aumenta a espessura do fenótipo do paciente, e aí o resultado, 2 meses pós-operatório, né? Tem bastante volume, e aí vocês estão vendo aí o Volumax agindo nessa região. Então, qual é a vantagem aqui? Melhorar o fenótipo e ossificar. Provavelmente, o que está em contato com o osso do Volumax vai fazer ossificação. Esse aqui foi um outro caso que foi realizado. Foi usado o Volumax e o conjuntivo. Na verdade, a gente pegou aqui, o paciente ele tinha uma concavidade ali, né, por falta de osso. Então, foi colocado um Volumax como se fosse uma cela envolvendo o rebordo, e ele foi suturado, tá vendo ali, ó, a sutura como se fosse um colchoeiro, mas uma técnica de sutura tipo laço. E aí, para que isso daí? Para dar mais volume e ossificar sobre esse osso. E ainda em cima desse Volumax foi colocado um conjuntivo. Tá vendo que ali na lingual, ó, eu tirei conjuntivo lá da lingual, aproveitava que estava com o retalho aberto, eu removi conjuntivo dali e melhorei um pouco o volume vestibular com esse conjuntivo também. Então foi feita uma técnica mista, usando o conjuntivo, que eu já estava com o retalho aberto mesmo, e o Volumax para dar uma melhorada também na espessura do osso do paciente, só usando colágeno. E aí depois o colega, ele colocou implantes, uma região que não tinha praticamente implantes, ele tinha que fazer o levantamento de seio maxilar, ele acabou colocando o implante sem precisar fazer o levantamento de seio maxilar. E aquilo que eu falei para vocês, né? A gente da terceira indicação para endodontia. Lembra que eu falei da primeira indicação? Que era preencher a cavidade lá da cirurgia parendodôntica com o Ossex Bone, para não deixar aquilo lá só com coágulo. A segunda indicação para pacientes que tinham um fenótipo fino e eu quisesse aumentar o fenótipo, ou para casos extremos, por exemplo, fraturou o dente que vocês fizeram endodontia. Fraturou, não tem mais jeito. O que eu vou fazer agora? Vou fazer exodontia. Ok, eu trabalho com um implantodontista, mas eu quero fazer exodontia, regenerar, que é uma coisa mais simples que tem, muito simples, e depois encaminho para o meu endodontista, ou eu mesmo posso fazer implante depois. O que eu vou fazer? Então eu tenho um dilema da extração, que vou dizer para vocês, contar um segredo que já foi muito mais difícil, hoje está muito mais simples de fazer essa preservação ósseo-alveolar. Então eu posso fazer de 3 maneiras. Uma delas eu faço a extração, eu pego um osso, faço um enxerto e coloco uma membrana. E depois eu coloco o meu implante. Então, ou seja, eu tenho 2 complicadores aqui, eu tenho 2 biomateriais, morbidade e tal. Eu vou ter um osso, ilhas de osso morto, dead bone ali ele fala, quando eu uso o xeno-enxerto. Lembra que eu falei para vocês que eu vou ter biomaterial, eu não vou ter osso? Quando eu uso biomaterial de origem halogênica ou xenogênica, eu vou ter ilhas de biomaterial que não são reabsorvidas, principalmente os xenoenxertos. Ou eu posso ter uma segunda opção, eu posso fazer a extração, eu posso colocar um plug de colágeno, tipo uma membrana, se eu tiver um pouco mais de osso, e às vezes, quando eu for colocar o meu implante, eu posso até ter que fazer um aumento horizontal também, né, com osso e membrana. Então eu vou ter mais 3 complicadores aqui. O plug de colágeno e o custo, né? Eu vou ter o custo de 3 biomateriais. Ou eu posso simplesmente fazer a exodontia e colocar o Ossex Bone ali, que é muito simples. Qual é o dentista que não consegue colocar uma esponjinha dentro do alvéolo e fazer uma sutura em X? A coisa mais simples que tem. E depois colocar o meu implante. Ou seja, menos complicado, custo menor, só tem um biomaterial e vou ter o quê? O mais importante, vou ter osso real, osso do próprio paciente, osso com sistema de Havers, eu vou ter células do paciente, osteócitos, osteoclastos e osteoblastos nessa região. Veja que interessante. Exodontia, coloca um bloquinho de esponja de osso ali, ela é moldável, eu coloco ela é moldável, e eu vou moldando com o próprio sangue do paciente, eu vou colocando ela seca.
e faço um ponto de X, como vocês estão vendo aqui à direita da tela. Depois de alguns meses, 4 meses e meio, eu abro, olha o alvéolo que eu tenho ali, olha o rebordo que eu tenho. Né? O alvéolo não está mais, só tem o rebordo. E aí coloco o implante. Deixa eu mostrar um caso para vocês de um paciente meu, onde foi feita a exodontia desse premolar. E aí na raiz vestibular eu coloquei o Ossex Bone, para vocês verem o que formou naquela raiz vestibular. Aqui o premolar de 2 raízes, na raiz palatina eu coloquei o implante. Então aqui está o paciente, a imagem clínica do paciente. Fiz a exodontia, coloquei o implante na raiz palatina, e aqui vocês estão vendo à esquerda da tela de vocês o vídeo colocando pedacinhos de Ossex Bone, só Ossex Bone. Eu não coloquei membrana nenhuma, gente, só preenchi com Ossex Bone. E fiz o provisório em cima, e não fiz sutura, sem sutura, zero sutura. Como vocês estão vendo aqui. Inclusive, se vocês olharem na vestibular, tem que exposto ali Ossex Bone, está exposto o Ossex Bone. Não foi feito sutura para aproximar o bordo. O paciente sai da cirurgia assim. 5 meses de pós. 5 meses de pós com o provisório. E o mais interessante é isso aqui, ó. Aqui, gente, 5 meses de pós-operatório. Eu tenho antes, né, na parte superior da tela, eu tenho antes e depois 5 meses de pós-operatório. O que está se formando? Olha o que está se formando na vestibular, ali onde tinha aquela raiz. Vocês estão vendo que está formando uma cortical e está formando um osso medular lá dentro. Vocês conseguem perceber isso? Sim, Olha, mais esses... Oi? Oi, Carol. sim, deu para perceber. Aqui 1 ano de pós-operatório, já com a coroa final. E eu quero que vocês vejam. Eu acho que eu não sei se eu tenho 1 ano aqui, peraí. Não tenho. Tenho no próximo caso, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui, ó. Esse paciente aqui também muito parecido, inclusive é o 24 também. Foi feita, ó, tem uma lesão lá atrás. Foi feita a exodontia desse premolar aqui. E depois aquele molar foi removido também. Mas não é o caso. Sei que o endodontista já vai olhar para aquela lesão, né? Então a gente fez a exodontia do 24, aqui mostrando como que manipula os biomateriais. O Ossex Bone ele vem embalado dessa maneira e a gente manipula ele seco, ok? Tira da embalagem, pega uma tesourinha e corta ele com a tesourinha e vai adaptando ele seco na cavidade, ok? O Ossex Bone a gente trabalha dessa maneira. E o Volumax ou a Ossex Plus, a gente precisa hidratar pelo menos 30 segundos no sono fisiológico. Como vocês estão vendo ali, ó, a gente hidrata ela 30 segundos, porque ela tem o quê? Uma coisa que eu não falei para vocês. Esse biomaterial ele expande 15 a 20% do seu volume. Então ele começa a expandir dentro do leito. Por isso que eu preciso hidratar ele antes, pelo menos o Volumax e a Ossex Plus, porque ele vai expandindo dentro da cavidade onde eu inseri ele. Aqui mostrando, depois do implante instalado, adaptando o Ossex Bone. Tá vendo lá? A gente vai construindo aquele defeito ósseo que tinha ali. E como tinha um defeito ósseo na vestibular, foi colocado um Ossex Volumax também. Né? O Volumax foi colocado para quê? Porque tinha aquele defeito ósseo, tá vendo? Então a gente vai lá, pega o Volumax e preenche lá. Olha lá. E faz a sutura. Como tinha um retalho, faz a sutura. Ok? Isso aqui 1 semana depois, com o provisório. Isso aqui 1 semana depois com o provisório. Isso aqui já é no dia da instalação da coroa. E isso aqui é uma tomografia de 1 ano de pós-operatório. O que eu quero que vocês vejam? Olha ali no corte 13, no corte 14 e no corte 15 da tomografia. Olha a cortical óssea que está se formando ali. E olha a medular que está se formando. Vocês notem que não tem nenhum resquício de biomaterial. Não tem nenhum grânulo de biomaterial. Isso aqui é 1 ano de pós-operatório. 1 ano de pós-operatório. Agora eu quero que vocês olhem
3 anos de pós-operatório, ali atrás já foi colocado o implante. Olha a diferença, gente, de 3 anos de pós-operatório. Olha no corte 85 e 86. Olha a cortical já formada e olha a medular que está se formando ali. 3 anos de pós. Olha, 1 ano de pós, olha a diferença da tomografia em cima, que é 1 ano de pós-operatório, e a tomografia de baixo, que é 3 anos de pós-operatório. O que está formando ali? Osso super estável do paciente. Provavelmente osso que está integrado ao meu implante. Esse aqui é um outro caso, que também foi feita a extração do premolar, do 24, tá? E aí essa paciente teve um histórico também de fratura. E aí foi colocado o implante na raiz palatina do 24 e foi preenchido toda a raiz vestibular com somente Ossix Bone aqui. Só Ossix Bone. Não foi colocado nada de Ossix Volumax. E aqui, ó, tem a tomografia para vocês verem. 3 anos de pós-operatório. Olha que interessante. Olha o corte 24, o 16, 17. Olha o corte 15, 16 e 17. Olha o volume ósseo que foi conseguido depois só preenchido com Ossix Bone. E esse é o paciente aqui, ó. Aqui o implante 24, 3 anos de pós-operatório. Olha a qualidade da mucosa desse paciente. Só foi feito o Ossix Bone, gente. Não foi colocado mais nada ali. Olha que legal. O Ossix Bone preenchendo aquela cavidade que era a raiz vestibular daquele premolar. Esse aqui é um caso do Fernando Cola, tá? É um dentista, colega nosso, que ele pediu uma orientação para mim em relação a que tipo de biomaterial usar nessa reconstrução. Ele queria fazer uma colocação do implante nesse lateral. E aí a gente conversou a respeito e ele depois compartilhou comigo as fotografias que ele fez do paciente. Então ele compartilhou a tomografia e ele fez exatamente isso. Ele fez a perfuração do leito. Veja que é uma região que já tinha sido feita a exodontia e havia aquela depressão normal que acontece quando a gente faz a exodontia. Então ele fez a perfuração, preencheu, colocou 2 parafusos de cabeça estendida e preencheu o defeito com o Ossix Bone e colocou o Ossix Volumax para cobrir como se fosse a membrana. E olha o resultado que ele conseguiu. Aqui embaixo, na região inferior da tela esquerda de vocês conseguem ver os 2 parafusos e conseguem ver uma linha que é a cortical antiga e a nova formação óssea. Veja que interessante, a formação óssea ali, a região do 12. Ou seja, todo o osso que ele enxertou foi regenerado. E osso do próprio paciente. O mais legal aqui, o que é? Que ali eu tenho o osso do paciente. Eu não tenho nenhum tipo de biomaterial. Essa é a estratégia. E agora sim ele vai colocar o implante de uma maneira tranquila nessa região. Deixa eu passar só esse caso aqui, que esse caso é um caso de regeneração, talvez não seja muito interessante. Deixa eu falar a respeito dos produtos para vocês. Aqui é uma característica muito interessante que eu nunca havia visto em um biomaterial, que é a ossificação. Então, todos os biomateriais, desde a membrana, eles têm essa característica que eu fui aprender com o biomaterial em si, né? Que eu nunca havia visto um biomaterial ossificar. Então, esse processo de ossificação é o processo de transformação da membrana em osso. Então, ela vai gradativamente se transformando em osso. Um caso muito interessante, eu fui atender um médico que é irmão de um dentista, e aí ele tinha um molar para fazer a exodontia e tinha uma comunicação de uma bolsa desse molar, das raízes do molar, com o seio maxilar. Tinha uma comunicação buccosinusal. E eu fiquei assim, eu sei que quando a gente mexe em seio maxilar, às vezes pode dar uma encrenca. E eu optei por fazer o seguinte, assim, eu não vou colocar biomaterial nenhum, eu só vou usar a Ossix Volumax para fechar o teto daquela cavidade e fechar a cervical dessa cavidade e deixar um coágulo ali dentro. Então o que eu fiz? Eu fiz a exodontia do molar
Eu coloquei no teto da cavidade, onde tinha o ápice do molar, das raízes, eu coloquei, forrei com o Ossix Volumax e coloquei uma membrana, a Ossix Volumax, aliás, a matriz, na cervical, como se fosse uma PTFE. E eu não consegui fechar o retalho, ou seja, eu deixei exposta essa matriz colágena. E aí, ok, o paciente foi embora, e aí ele é de Blumenau, inclusive, ele mora longe aqui de Florianópolis, uns 150 quilômetros daqui. E aí, quando ele voltou para eu fazer a remoção dos pontos, estava ali exposto e tal, já estava começando a epitelizar. E aí eu tinha decidido fazer um levantamento de seio maxilar naquela região, porque não havia osso realmente. Aí quando ele voltou, inclusive o irmão dele, que é dentista, estava junto me olhando a cirurgia do irmão, né? E eu mostrei para ele quando eu fiz a incisão, quando eu fui incisar depois de 10 meses, por incrível que pareça, a membrana estava ali ainda. Ela estava ali, então, ou seja, não houve a exposição, a contaminação, a comunicação bucosinusal. E quando eu fui abrir a membrana, eu disse, o que é esse? Parece uma escama de peixe, ela estava presente ainda. Parte dela já ossificando, parte dela ainda presente, ou seja, 10 meses depois, mesmo exposta, a membrana estava presente ainda. Então, essa tecnologia é incrível, é muito incrível. Ou seja, aquilo que eu falei para vocês, ela dá duas características importantes. Uma é a resistência à reabsorção. Ou seja, ela fica ali. Até a hora de a gente colocar o implante de novo, ela vai estar presente ali, mantendo o papel de barreira. Isso que é legal. E aí a gente não remove, eu não removi a membrana, eu só abri o retalho como se fosse parte do retalho, levantei o seio maxilar e aí fechei. E aí ela está lá até hoje, a membrana está lá, né, ossificando e continuando o processo de ossificação. E aqui uma comparação, quando a gente usa a BioGuide, que é a membrana da Gastrix, que é o padrão ouro. Se você perguntar para qualquer profissional que faz implantes ou faz periodontia, qual é a melhor membrana que eu tenho aqui hoje no Brasil? Eles vão falar que eu tinha, né? É a BioGuide. Hoje eu tenho o que? A Ossex Plus. Qual que é a diferença entre elas? A BioGuide, eu tenho ela é extraída de colágeno suíno, mas de periósteo, tipo 1 e 3. Já a Ossix Plus é de colágeno tipo 1, que é aquele colágeno praticamente insolúvel. Né? A diferença é que a Ossix Plus ela é degradada em nível biomolecular, ela é bioprogramada. Já a BioGuide ela é colágeno in natura. Né? Então não tem essa técnica de cross-linkagem. Na Ossix Plus ela é removida os telepeptídeos. Já a BioGuide não, ou seja, ela tem a característica da molécula do suíno, né? Na verdade, a BioGuide é de suíno, o colágeno dela. Ela não é cross-linkada, a BioGuide. A Ossix Plus, sim. A Ossix Plus ossifica, a BioGuide não. A diferença de barreira, né? Quando eu falo de Ossix Plus, ela fica 4 a 6 meses intacta. Já a BioGuide, em 2 a 4 semanas. Quando tem exposição, a Ossix Plus é resistente. Na BioGuide, não. A BioGuide, o que acontece? Em poucas horas ela vai embora, ela se reabsorve se eu tiver exposição. E a maneira de a gente manipular ela é um pouco diferente. A BioGuide, por ser colágeno in natura, o que acontece? Ela estica. Então eu consigo fazer algumas técnicas, tipo a técnica da salsicha, que é aquela técnica que eu estico e coloco biomaterial dentro. Já a Ossix Plus eu não consigo fazer isso, porque ela é um colágeno cross-linkado. Então se eu tentar esticar ela, eu vou romper, eu vou rasgar, pelo fato dessa cross-linkagem ser bem definida e bem diferente da BioGuide. No entanto, eu sei que é uma novidade que já está surgindo nos Estados Unidos. Agora tem a nova Ossix Agile. Ossix Agile. É uma Ossix, uma membrana, que ela estica e não arrebenta. Ela é feita de pericárdio suíno cross-linkado. Então, para quem gosta de fazer essas técnicas, ou prender com taxinha, com parafuso, né, está vindo essa nova membrana. Provavelmente está chegando no Brasil aí. A Carol vai dizer para a gente, mas eu sei que nos Estados Unidos já tem essa novidade, tá? Mas essas praticamente são as diferenças entre uma e outra. E aqui, estudos mostrando em relação à resistência à reabsorção, mostrando que todos os estudos mostram que a Ossix Plus ela tem mais resistência do que as outras quando expostas à colagenase, por exemplo.
Aqui, novamente, os três biomateriais que a gente tem, a Ossix Plus, a Volumax e a Ossix Bone, que é a esponja de osso. Lembrando que a Volumax é essa matriz mais espessa. Qual a característica dela? Ela, além de ser matriz, né, ela tem uma espessura, ela tem um gel de colágeno internamente, ela também serve de barreira. Tá? Então, se eu quiser usar ela como membrana, eu posso usar como membrana também, porque ela é uma barreira também. A Ossix Plus ela tem 0,2 milímetros de espessura, então ela é feita mesmo para regenerações. Entretanto, se eu quiser usar a Ossix Volumax como barreira, com a mesma função da Ossix Plus, e ainda aumentar a espessura do fenótipo, então eu vou optar pela Volumax. Se eu quiser melhorar o fenótipo do paciente, vou usar a Volumax. Se eu quiser substituir o conjuntivo, vou usar a Volumax. Ok? Então, aqui as características da membrana, ela é resiliente, mantém a funcionalidade por 4 a 6 meses, resistente à colagenase, se ficar exposta, fácil manuseio, 0,2 espessura, super biocompatível. E aí nós temos 3 tamanhos. Temos o de 12 por 25, 25 por 30 e 30 por 40. Geralmente mais ou menos compatível com o que a gente tem das marcas comerciais aqui no Brasil, inclusive as suíças, né, as da Geistlicht. E a Ossix Volumax, que é a matriz, ou seja, o arcabouço 3D, ela tem várias camadas e ela é uma matriz que, além de barreira, ela é espessa. Uma característica importante dela é que ela aumenta a espessura dela quando hidratada, então ela vai expandindo e ela tem esse efeito de expansão dentro do tecido. Fácil manuseio, dá volume de. Ela tem espessura de 2 milímetros, mas eu posso dobrá-la e ter 4 milímetros de espessura. E tem um efeito também positivo no tecido mole. Então, ou seja, ela tem biocompatibilidade com o tecido conjuntivo e ossifica também. Então, ela tem essas duas propriedades. Os tamanhos que eu tenho uma 12 por 25, foi uma daquelas pequenininhas que a gente faz para dentes individuais. Eu tenho a média, a 15 por 25, a grande, a 25 por 30 e aquela mais comprida, a 10 por 40. Então, o que a Ossix Volumax é? Ela é justamente essa matriz que eu mostrei para vocês. Ela tem 2 camadas de colágeno mais denso e tem um tipo de um gel no meio dela, onde a gente, quando coloca hidrata, ela começa a estufar, a expandir, como se fosse um colchão. E o Ossix Bone, né, que ela também tem essa tecnologia, e a única diferença que tem dos outros é que ela é mais consistente, ela é um bloco. E esse bloco ele tem microesferas de hidroxiapatita não sinterizada. Essa é a única diferença dos outros. Mas a tecnologia, a parte do colágeno, cross-linkado, é tudo semelhante. E ela pode ser feita para fazer a preservação alveolar, é a principal característica dela, a principal indicação. Para fazer o levantamento de seio maxilar, para fazer enxertos para ganho ósseos horizontais e vertical, defeitos periodontais, periimplantares, tudo isso a gente consegue fazer. E aí a gente tem os 3 tamanhos. Tem o pequeno, que é para fazer o aumento ósseo, para preservação óssea alveolar de anteriores, o médio, que é para fazer preservação óssea alveolar de premolares e molares, e os maiores, o bloco maior, que é para eu fazer o levantamento de seio maxilares e reconstruções maiores. E aí a pergunta que a gente faz é aquela, né? Olha o que eu inventei. Às vezes a gente tem aqui uma tecnologia que tem mostrado para a gente que é a roda, né? E a gente ainda continua querendo andar com uma roda quadrada. Ou seja, querendo andar com uma coisa que não vai ter osso do próprio paciente. Então, claro que existem locais, eu não quero desmerecer os outros enxertos, mas existem locais que eu não quero fazer implante depois, que eu só quero manter aquela estrutura. Ok, né? Se você quer só manter a estrutura e não pensa posteriormente em colocar alguma coisa ali, um implante, por exemplo, ok, pode usar um xeno-enxerto, estrategicamente para não reabsorver. Mas quando eu penso na biologia, quando eu penso em reabilitar o meu paciente depois, quando eu penso em vida posteriormente, eu preciso pensar num biomaterial que tenha células. E essa é a estratégia, né? Essa é a estratégia. Então, gente, eu espero que eu tenha
mostrado o diferencial desses biomateriais para vocês. E aquilo que a gente fala, né? A gente sempre escuta opiniões que nos satisfazem, mas não ideias que nos levem a reflexões intensas. Espero que aquilo que eu tenha falado para vocês seja realmente alguma coisa que leve a reflexões em relação àquilo que a gente está habitualmente usando, especialmente os que fazem cirurgia e estão acostumados a usar biomateriais. Né? A gente sabe que existem biomateriais mais baratos, mas até porque eu estou lá, né, em curso de especialização, e a gente inevitavelmente utiliza para esses pacientes de curso de especialização biomateriais mais acessíveis. Entretanto, eles não funcionam. Não funciona. Encapsula, dá problema. Então, será que vale a pena isso? É isso que eu estou pensando. A gente precisa ter noção de que tipo de biomaterial, qual a qualidade de biomaterial que eu vou usar no meu paciente, para eu poder, a longo prazo, ter o benefício. Né? Então, acho que é mais ou menos isso. Certo, gente? Estou à disposição. Se tiverem dúvidas, eu fico à disposição. A Carol tem o meu telefone. Se precisarem planejar algum caso, planejar alguma cirurgia, e eu estou à disposição de vocês. Espero que eu tenha esclarecido a respeito desses biomateriais, que eu acho fantástico. Fantástico mesmo, uma tecnologia inovadora. Certo, Carol? Certo, Henrique? Obrigado a Certo, vocês. professor. Obrigada. Foi maravilhoso. Muito, muito, muito obrigada. Henrique, se quiser falar um pouquinho, pode falar, tá, amigo? Eu quero agradecer, Ivan. Eu fiquei a aula toda aqui. Nossa, incrível, incrível mesmo. Descobri um monte de coisa, aprendi um monte de coisa. Obrigado, viu? Mais uma vez agradecer o pessoal que está aqui comigo, né? Foi eu que fiz o convite para os endodontistas, então obrigado, professores, obrigado pelos parceiros que estão aqui. Obrigado, Carol, Nathalie, Milka. Eu só quero passar a palavra aí para Nathalie, não sei se é você que vai falar, Nath, para que vocês saibam aí das promoções que tem, tá? Onde comprar, onde a gente está vendendo, Oscs, Volumax, enfim. Nathalie, quer Posso comentar um falar? pouquinho? Bom dia, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês, por dedicar um tempinho, né, da semana agitada aí que todo mundo tem para ouvir um pouquinho sobre o nosso produto. Agradecer imensamente ao Dr. Ivan, que sempre nos apoia aí em todas as nossas ideias. É um verdadeiro embaixador aí dos nossos produtos. A nossa assessora Evelyn colocou o contato dela no chat. Se alguém tiver interesse, já anotar, tá aí presente com a gente. E aí aproveitar, o professor explicou super bem, né, sobre os nossos produtos, não cabe aqui detalhar mais nada. Nós temos nesse momento uma campanha de 3 caixas com 30% de desconto. Vocês podem comprar diretamente conosco. O nosso time, né, de vendas, eles estão aí para apoiá-los. Também tem disponível em algumas dentais pelo Brasil, então vocês podem ficar à vontade também em algum momento, quiser comprar. Essa campanha que eu comentei de 30% somente está disponível conosco. Então, fiquem à vontade também, se não anotar um número e depois se lembrar e tiver a necessidade, o Henrique pode fazer essa ponte. Se tiver uma necessidade, por exemplo, de visita, nós temos uma assessora em São Paulo que pode fazer visita, que a gente pode agendar alguma atividade que seja do interesse de vocês, para alguma turma que vocês pensem ser interessante para levar o produto, a gente pode organizar um hands-on. E a gente pode dividir materiais conceituais também, então estamos sempre à disposição de vocês. Isso É aí, isso aí. gente. Muito obrigado. Quer falar mais alguma coisa, Carol? Não, por mim tá Não? mais do que dito. Assina embaixo o que todo mundo disse. Obrigada, professor, foi ótimo. Nath, Henrique, Milka e todos os professores. Agradeço demais, foi muito legal mesmo. Deixa eu só perguntar se tem alguma dúvida, professores, pessoal que está aqui na sala. Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Ótimo, Zolo, obrigado. Então tá bom, pessoal. Desejo a vocês uma ótima semana, tá? Muita saúde para todos, muitos pacientes, muito trabalho. Nos vemos em breve. Se precisar de algo, estamos por aqui. Vocês têm os nossos contatos. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa semana.